Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um dos elétricos mais famosos do Brasil em sua versão mais completa e com melhor desempenho. Esse aqui é o BYD Dolphin Plus. E nessa avaliação completa a gente vai conferir itens como desempenho, consumo, recarga, autonomia, acabamento, equipamentos, enfim, a gente vai falar de todos os detalhes do BYD Dolphin Plus para descobrir se vale a pena ou não levar esse elétrico para a garagem da sua casa. E antes de qualquer coisa eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se por acaso você não gostar dela, você só retira o seu like, é bem simples. Aproveita esse momento do vídeo para dar também aquela hypada, que é uma função nova completamente gratuita do YouTube e que fica ali perto dos comentários. Da mesma forma, isso ajuda muito a gente. Como vocês bem sabem, eu sempre começo falando sobre design. Primeira coisa que a gente tem para citar aqui é que essa versão Plus ela acaba sendo mais comprida por conta somente de para-choques. O para-choque aqui é muito mais avantajado em relação à versão convencional, que inclusive a gente já avaliou aqui no canal. Vamos falar sobre conjunto de iluminação. Felizmente ele é totalmente de LED. Isso que vocês estão vendo aqui é a assinatura de DRL, que também funciona como luz de lanterna, e quando a lanterna está ligada ele também acende essa barra aqui na grade frontal. Não chega a interligar os faróis, mas tem esse detalhe como se fosse um sorrisinho aqui. Importante citar para vocês, farol baixo e farol alto é do tipo projetor. Eles têm também o ajuste elétrico de altura, tem farol alto automático. A gente falou sobre esse assunto no nosso vídeo de assistências à condução. A seta também é em LED, mas o que vale ressaltar aqui para vocês é que se você estiver com a lanterna ligada, quando você der seta ele vai apenas enfraquecer o DRL, para ficar mais fácil a visualização da seta. Mas com a lanterna desligada, aí ele vai desligar completamente o DRL quando você aciona a seta. Isso não vejo muito sentido, poderia sempre apenas diminuir sua intensidade, né? Outra coisa legal sobre o conjunto de iluminação é que pela central multimídia, com o carro parado obviamente, você consegue desligar o DRL. Então se você estiver parado, por exemplo, na rua à noite esperando por alguém, não vai ficar chamando atenção à toa. Além do nome, claro, Dolphin, que significa golfinho, vocês podem reparar que todo o design desse carro é inspirado em elementos aquáticos, marítimos, né? Então você tem uma cara realmente um pouco mais sorridente, lembra até um peixinho, alguns detalhes que remetem a uma barbatana de tubarão, uma nadadeira de peixe, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui para a lateral a gente tem essas rodas de liga leve aro 17 com pneus medida 205/50. Nessa configuração aqui vocês podem reparar que o acabamento está em azul, mas ele muda de acordo com a pintura externa. Curiosamente, quando você escolhe a pintura externa branca, que também tem esse acabamento cinza na parte superior, ele vem com outras rodas, umas rodas de liga leve com acabamento diamantado, que ao meu ver são mais bonitas do que essas daqui. Claro que essa pintura superior em cinza, além do capô, ela segue aqui para o teto. O teto ali é panorâmico, apesar de ser fixo, ele não abre, por isso que não tem pintura, mas continua até aqui atrás esse acabamento em cinza. As maçanetas aqui são na cor da carroceria, o retrovisor também é na mesma cor. Ele tem repetidor de seta em LED, apesar de ser bem pequeno, um pouquinho mais da frente aqui você já não enxerga. E eles têm também a câmera relativa ao sistema de 360 graus e também uma luz de cortesia. Quando você chega perto com a chave presencial, ele já acende essa luz, que também serve para auxiliar quando você liga as câmeras 360 graus. Aqui abaixo você tem uns vincos também bem bonitos, uma parte um pouco mais prateada ali, e aumentando um pouco a sensação de altura do carro, todo esse arco aqui das rodas é em plástico preto, como a gente vê nos SUVs. Já aqui na traseira eu acho ele mais bonito do que na dianteira, inclusive. Vamos começar pelo sistema de iluminação. Isso que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna, totalmente em LED, interligada. Simula umas ondas, fica realmente bem bonito, mas ela não fica sempre ligada. A gente já viu em vários modelos da Stellantis que assim que você liga a chave, a lanterna traseira liga junto, como se fosse um DRL na parte de trás. Nesse carro aqui, isso não existe, ele só vai acionar realmente com a lanterna
ligada. E quase tudo aqui é LED. Essa assinatura de lanterna, a luz de freio, a luz de ré, até mesmo a luz de neblina traseira, mas a BYD esqueceu da seta, que ainda é do tipo convencional. Custava colocá-la de LED também. Aqui atrás você tem o nome Build Your Dreams, que significa construa seus sonhos, né, BYD. Aqui você repete o BYD com o nome Dolphin. Lembrando que a versão de entrada tem um símbolo de um golfinho. Aqui não, ela preferiu colocar escrito BYD Dolphin. Desse lado, EV, indicando que é um veículo elétrico, ou seja, Electric Vehicle. Aquele acabamento prateado mais abaixo, lembrando também algumas barbatanas. Acabamento em black piano aqui. Você tem, infelizmente, o brake light em LED e essa versão tem limpador traseiro. O Dolphin convencional não tem. Curioso, né? E vamos falar sobre conjunto mecânico. Como aqui é um carro 100% elétrico, o conjunto não é tão mecânico assim. Mas a gente tem um motor elétrico posicionado no eixo dianteiro. Já adianto para vocês, é tração somente nas rodas da frente. E ele traz potência de 204 cavalos com 31,6 kgfm de torque. Lembrando, a BYD não informa uma rotação de torque específico, mas nem todo elétrico tem torque instantâneo. Lembrando também que é o mesmo conjunto que a gente encontra lá no BYD e-One Plus, que é o SUV elétrico da BYD, logicamente mais caro que esse carro e também mais pesado. Aqui também vale a gente fazer uma breve comparação com o BYD Dolphin na versão de entrada GS, aquela convencional, digamos assim. Lá ele tem 95 cavalos e 18,3 kg de torque, ou seja, essa versão é extremamente mais potente e também tem muito mais torque, ou seja, o desempenho a gente imagina que vai ser muito bom. A gente vai testar isso na prática no nosso momento de test drive. E vamos falar sobre bateria, já que é um carro elétrico, então esse ponto é extremamente importante. Aqui ela é Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato. A capacidade, de acordo com a BYD, é de 60,5 kWh. Mas ela não informa pra gente se é essa capacidade nominal, ou seja, aquela total da bateria, ou se é a capacidade utilizável que a gente consegue realmente usar no dia a dia. Só para um efeito rápido de comparação também, a versão GS do BYD Dolphin tem uma bateria de 44,9 kWh, ou seja, um ganho bem importante aqui no Plus. E é óbvio que, citando a bateria, a gente não pode deixar de falar da recarga. O bocal fica aqui no canto direito, na parte mais dianteira do carro, e você tem aqui duas entradas, AC do tipo 2 em corrente alternada ou em corrente contínua DC. Ele usa o CCS do tipo 2, então ele vai combinar as duas entradas. Em corrente alternada, você consegue uma potência máxima de 7 kW, de acordo com a ficha técnica da BYD. Para um carro com uma bateria relativamente grande, mais de 60 kWh, eu acho que é uma potência bem baixa. Poderia ser pelo menos 11 kW, como alguns outros carros. Já em DC de corrente contínua, eu achei a capacidade muito boa, são 80 kW de carregamento. Mas essa não é a única forma de recarga nos carros híbridos e elétricos, porque praticamente todos eles possuem a frenagem regenerativa. Como que funciona? Assim que você alivia o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ou seja, nas frenagens e desacelerações, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Assim ele consegue regenerar um pouquinho de energia que você normalmente desperdiçaria. Então você consegue ficar mais econômico. E antes da gente falar sobre desempenho, eu preciso citar para vocês o peso. Aqui são 1.658 quilos. Ou seja, para um carro desse porte, a gente já vai falar de dimensões, não é assim extremamente pesado, mas para um hatch é bastante coisa. E a capacidade de reboque não foi informada, mas pelo que o manual do proprietário dá a entender, não é permitido o reboque. Agora sim, falando sobre desempenho, de acordo com a Build Your Dreams, a gente tem aqui um 0 a 100 feito em apenas 7 segundos, com velocidade máxima de 180 km por hora, limitada eletronicamente, senão com certeza ele passaria disso. Isso acontece para aumentar a vida útil da bateria e até mesmo a sua própria energia. Agora falando sobre consumo, bom, o Inmetro ele divulga pra gente uma média em quilômetro por litro, mesmo para carros elétricos, mas lembrando, uma média equivalente. Ele faz isso para ficar mais fácil da gente comparar com modelos a combustão.
mas a média que é medida aqui no Dolphin é de kWh a cada 100 km, e a gente já fala dela. Mas de acordo com o Inmetro, na cidade são 42,1 km por litro, lembrando equivalentes, e na estrada 36,8 km por litro. A autonomia de uma carga completa da bateria, de acordo com o Inmetro, 330 km. Porém, ele é até 30% mais conservador em relação ao ciclo de testes EPA, que é o americano. Se a gente considera, por exemplo, o WLTP, que é o europeu, ele roda aqui com uma carga 427 km. Só que aí ele acaba sendo generoso demais para o nosso país. Então o que você vai conseguir na prática, muito provavelmente, vai ficar entre o número do Inmetro e o do WLTP, mais ou menos nessa média. Agora, o que eu consegui fazer durante uma semana de testes aqui com o BYD Dolphin Plus? Bom, na cidade o consumo variou geralmente entre 13 e 15 kWh a cada 100 km. Vale lembrar também que a gente fez um teste de consumo urbano naquele nosso percurso padrão, que a gente sempre faz aqui no canal, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, e ele fez 15,3 kWh a cada 100 km. Então geralmente fica aí realmente entre 13 e 15, dependendo das condições de uso, temperatura, trânsito, enfim. Num carro elétrico, pessoal, o consumo ele é ainda mais variável do que um carro a combustão, porque varia até mesmo bastante com a temperatura. Se tiver muito frio ou muito quente, vai gastar mais bateria. O estilo de condução também, o ar-condicionado ele é atrelado à bateria de alta tensão, então também vai puxar diretamente energia. Então é extremamente relativo. Mas estou falando os números que eu consegui durante essa semana de testes. Na estrada, fica geralmente entre 15 e 16,5 kWh a cada 100 km. Mas no nosso vídeo de viagem, naquele trecho padrão que a gente também sempre testa, ele fez 15,1, ou seja, foi até um pouquinho mais econômico do que na cidade, para vocês verem que realmente é bem relativo, já que o elétrico ele geralmente gasta mais na estrada do que na cidade, por conta da frenagem regenerativa que você usa menos na estrada. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, digo para vocês que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson e na traseira é independente do tipo Multilink. A versão convencional tem eixo de torção na traseira, então uma vantagem aqui dessa configuração Plus. Também aproveito para citar os freios, que são a disco nas 4 rodas, são ventilados lá na dianteira e eles têm também aquela limpeza automática em dias de chuva. Então, quando está chovendo, ele aproxima bastante a pastilha de freio do disco para então eliminar aquela água e garantir uma frenagem mais eficiente. E vamos aproveitar ele aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre aqui no canal, faremos um comparativo com outros dois modelos. O GWM Ora 03, que é o seu maior rival, mas também vamos comparar com o Volkswagen Polo, que não tem nada a ver com esse carro, pessoal, mas é só para vocês terem uma ideia do quanto o Dolphin é grande ou pequeno comparado a um hatch compacto aqui do nosso mercado. De comprimento, nós temos aqui no BYD 4,29 m, enquanto o Ora 03 tem 4,23 e o Volkswagen Polo 4,7. Já de largura, aqui são 1,77. Infelizmente, a BYD não informou o número considerando os retrovisores, mas no Ora são 1,82 e no Polo 1,75. De altura aqui no Dolphin, 1,57. O Ora tem 1,60 e o Polo 1,47. Já de entre-eixos, aqui são ótimos 2,70. É o mesmo entre-eixos, por exemplo, de um Toyota Corolla, só para vocês terem uma noção. O Ora tem 2,65 e o Polo praticamente 2,57. A gente também sempre gosta de citar para vocês a capacidade off-road, mas aqui a BYD não informa ângulo de ataque, nem de saída, nem central, e a capacidade de imersão, ela informou somente que até a base da carroceria, não deu um número específico. A única informação que a gente tem aqui um pouquinho mais técnica, digamos assim, é a altura mínima em relação ao solo, que é de somente 12 centímetros. Então a gente tem um carro aqui consideravelmente baixo. No test drive eu vou falar melhor disso, mas ele realmente raspa embaixo com uma certa facilidade. Esse aqui é o interior do BYD Dolphin Plus. Vamos conferir como que é o acabamento? Vocês podem ver o seguinte, a maior parte é em plástico duro, mas posso dizer que é um acabamento bom.
porque ele é um plástico de boa qualidade e também muito bem montado, não costuma fazer barulhos, inclusive. Olha esse detalhe aqui, parece umas ondas aqui em cima, né? Umas conchas lá também na frente da saída do ar para desembaçar o vidro, só que reparem que ela dá um pouco de reflexo, às vezes isso atrapalha. Esse acabamento aqui azul é relativo a essa pintura externa azul também. Se você escolher, por exemplo, o rosa, ele vai ter interior rosa. Se você escolher aquele cinza bem azulado, ele vai ter interior preto, e esse azul aqui, que é o Surfing Blue, ele também traz esse tom exageradamente azul, até no volante inclusive, né? Aqui você tem um pequeno porta-objetos. As saídas de ar tem detalhe em vermelho que destoa bastante desse azul, fica bem estranho, né? Fica muito chamativo. Botão de partida ali. As outras duas saídas de ar aqui centrais também são do mesmo tipo, redondinho, você pode abrir e fechar por aqui, e segue aquele acabamento azul até o outro lado. Nessa parte aqui de baixo você tem um couro também pintado em azul, que segue até aqui abaixo da central multimídia e contorna também para o outro lado. Já aqui na porta, ó, uma grande parte também em plástico duro. Não sei porquê, mas nessa região aqui você tem um couro preto. Aqui você tem aquele couro azul de novo, saída do alto-falante. Isso aqui que lembra aquela nadadeira do golfinho, né? Fica bem bonito, também em azul. Agora essa parte aqui é em plástico, apesar de ser de boa qualidade. E aqui volta o couro azul com costura vermelha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui embaixo, plástico duro de novo. Porta-objetos bem estreito, não cabe coisas muito largas. E aqui, ó, essa garrafinha da Volvo, ela já entra bem apertadinha, então a gente acaba riscando ela o tempo inteiro. Uma de 1,5 litro não entra aqui de jeito nenhum. E aqui eu também posso dizer para vocês que, apesar de rebatimento elétrico dos retrovisores, infelizmente não tem aquela função tilt down que abaixa o espelho do retrovisor direito quando você engata ré. Os tapetes aqui são em carpete, possuem a travinha também, e os bancos aqui felizmente possuem ajustes elétricos. Falando em bancos, esse aqui é o revestimento deles, também exageradamente azul, né? Você tem um couro micro perfurado porque ele tem aquecimento, mas infelizmente não tem ventilação. E apesar de serem muito confortáveis, bem macios, eles te abraçam relativamente bem também, o apoio de cabeça é fixo, tá? Então você não consegue regular a altura. A parte boa é que o do passageiro também é elétrico. E aqui olha que legal, a gente tem um ganchinho que suporta até 3 kg, então se você quiser prender uma bolsa, uma sacola ali, ela não vai ficar rolando pelo chão do carro. Vamos conferir o porta-luvas. Desce suavemente, tem um espaço mediano, não muito grande, mas a gente pode notar que não tem iluminação nem refrigeração. Poderia ter um dos dois, pelo menos. Vamos falar sobre o sistema de ar-condicionado. Ele é aqui pela multimídia, depois a gente vai falar melhor sobre ela. E você tem aqui comandos quase 100% digitais, touchscreen, né? Então se você estiver, por exemplo, no Android Auto, você puxa aqui embaixo, ele vai aparecer para você aqui a parte do ar-condicionado, mas você pode também clicar por aqui e aí você tem todos os comandos de forma touchscreen, tá? Tudo pela central multimídia. Logicamente ele é digital, pessoal, só que ele não é dual zone. Então apesar dele mostrar duas temperaturas, ó, reparem que ele muda ao mesmo tempo. Você tem aqui modo automático, ar-condicionado, função máxima, desembaçamento dianteiro e traseiro. O traseiro, inclusive, ele também inclui dos retrovisores, que tem desembaçamento, inclusive, eles têm aquecimento. Recirculação de ar, reparem que eu apertei, ele fechou até o vidro automaticamente. Legal isso, né? E aqui você pode deixar somente a ventilação se você quiser desligar o compressor do ar-condicionado. Aqui na parte de aquecimento dos bancos, você pode somente desligar ou desligar, também colocar o aquecimento do retrovisor. E aqui em configurações, você pode, por exemplo, colocar para ele reduzir a ventilação durante as ligações, também a recirculação de ar automática, tempo que o ar-condicionado fica ligado através da chave presencial, depois a gente vai falar disso, e ainda dois modos, um que prioriza a economia de bateria e o outro que prioriza o conforto, ou seja, vai ter mais desempenho. Agora, a gente tem também aqui embaixo alguns comandos físicos. Então você tem o atalho para função automática, o atalho para ligar ou desligar a ventilação, e aqui o desembaçador dianteiro. Mas para ligar o compressor do ar não consegue fazer por aqui, a temperatura também não e a ventilação também não. Poderia ter os botões pelo menos de ventilação e
temperatura para mexer por aqui, né, já que tem um bom espaço. A vantagem é que em qualquer tela que você estiver, agora a BYD atualizou o seu sistema. Então, se você usar 3 dedos, você regula, por exemplo, para o lado a ventilação, ela vai de forma suave, então ela demora um pouquinho. E para cima ou para baixo você regula a temperatura que você quiser. Isso também serve para o Android Auto, então de certa forma facilitou e corrigiu um pouco daquele problema que você tinha que sair do Android Auto, clicar na ventilação para depois conseguir mexer alguma coisa em relação a ela. Seguindo aqui pelo interior do Dolphin Plus, a gente tem esse porta-objetos aqui em cima que eu acho bem legal, mas você tem que tomar cuidado, porque essa central multimídia ela tem rotação elétrica. Então, se você colocar para rotacionar, ele vai pegar um objeto um pouco maior que esteja aqui, tá? Ele não para. Então, já aconteceu isso comigo, tomem cuidado. O legal é que você pode até mesmo, apesar de não usar enquanto dirija, por favor, mas você pode colocar o celular ali deitadinho, cabe perfeitamente. A transmissão fica aqui, olha que diferente. Então a ré, o drive, um neutro por aqui e o P de parking fica aqui do lado. Você tem modos de condução, são 4 inclusive, normal, eco, sport, e aqui do lado você aciona o neve. 2 modos de regeneração de energia, o Standard, que seria o normal, e também o High, que é o alto. Aquelas funções do ar que eu já falei para vocês, e aqui o comando físico para volume, isso é bom ter, tá, pessoal? Você clicando aqui, ele também desliga a central multimídia. Caso você segure aqui por um tempo, ele vai reiniciar a central, então ele vai desligar e ligar de novo. Aqui abaixo, um pouquinho escondido, a gente tem 2 entradas USB, essa aqui esquerda dedicada para carregamento, mas as duas são do tipo C. Muito legal isso. Entrada para cartão micro SD. Você tem também tomadinha 12 volts aqui de 120 watts, como ele informa pra gente. E aqui você tem uma veneziana, porque ali embaixo você pode guardar alguns objetos. O legal é que ele tem uma iluminação azul aqui, então à noite fica bem iluminado um azul. Muito bonito. Mas aqui para trás você tem 2 porta-copos, que eu achei eles bem pequenos, mas pelo menos tem. Freio de estacionamento com função auto-hold, que ele segura freado até você pisar no acelerador, para você desligar o controle de tração e estabilidade. E aqui um carregador de celular por indução. O único problema é que ele não tem ventilação, então ele esquenta bastante quando você põe o celular aqui. Apoio de braço aqui em couro também azul, mas ele é fixo. Você não tem regulagem de altura nem profundidade e não abre aqui, justamente porque de forma bem escondida você tem aqui um compartimento onde você pode guardar alguma coisa, então não daria para fazer um baú aqui. Aqui no teto nós temos um acabamento escurecido, porta-óculos aveludado. Aqui para o motorista no quebra-sol a gente tem iluminação em LED, porta-documentos e também o espelhinho. E aqui do lado do passageiro exatamente a mesma coisa, porta-documentos, espelhinho e iluminação em LED. Primeiro retrovisor aqui. A ficha técnica diz que tem retrovisor interno eletrocrômico, mas a gente pode ver aqui que ele é do tipo manual, né? Então eu acho que foi uma confusão do pessoal da BYD. Você tem luzes touchscreen. Aqui, como eu tô com a porta aberta, elas estão sempre acesas. Então quando eu dou um toque, ela fica mais forte. E aqui você tem um comando que não é do teto solar. Esse carro ele tem o teto panorâmico mais fixo. Então clica uma vez aqui, ele abre a cortininha de forma elétrica, mas o teto em si é sempre fixo. Vou deixar ele abrir para vocês verem o tamanho, que é um teto bem grande, eu acho isso bem legal. Aqui você tem alças de mão que voltam suavemente, mas o cinto fica devendo regulagem de altura. Vamos falar sobre volante multifuncional. Felizmente nessa versão ele tem a regulagem de altura e profundidade. Se eu não me engano o Dolphin convencional não tem de profundidade, só de altura. Ele, claro, é revestido em couro, essa parte de cima é preta, as costuras vermelhas, o que eu acho que, de novo, não tem nada a ver. Mas essa parte de baixo aqui até as laterais é azul. Há acabamento em black piano aqui dos dois lados, mas olha, buzina é bem difícil de acionar e é extremamente escandalosa, né? Parece os modelos da Volkswagen. Desse lado você tem aqui o atalho para as câmeras 360 graus, para você rotacionar a central multimídia, e aqui os comandos do piloto automático adaptativo e também da direção semi-autônoma. Desse outro lado, para atender ou encerrar chamadas, comandos de voz. Aqui para você retornar ou então comandar o painel de instrumentos, que a gente já vai falar. Trocar o modo aqui de áudio, né? É a fonte, na verdade, né? Para você passar de USB para Bluetooth, etc. O volume fica aqui, mas isso aqui também mexe no painel de instrumentos, o que eu não acho legal.
as faixas você passa pelo lado. Eu só acho que poderia ter mais botões, esse volante é bem grande e poderia ser melhor disposto. Você ficar compartilhando funções no mesmo botão, não acho legal. E qual o sentido de você ter um botão aqui de atalho para rotacionar a central multimídia, né? Não faz sentido algum, a gente quase nunca faz isso. Aqui do lado esquerdo está a chave de seta, lembrando que aqui você reseta o trip de distância ali do painel, fica separado desse aqui que você também reseta informações do painel, então é meio complicado, não é muito intuitivo. Você tem sensor crepuscular, então ele acende sozinho os faróis, lanterna de neblina traseira, mas não tem dianteira, e o legal é que quando a gente dá seta aqui, tanto para esquerda quanto para direita, a gente consegue enxergar o repetidor de seta aqui de dentro do carro. Isso é legal para você não esquecer a seta ligada e também até para facilitar a visualização de alguns ângulos do carro. Desse outro lado aqui a gente tem os comandos do limpador, mas aparentemente não tem sensor de chuva, pelo menos eu não encontrei essa função. Agora vamos falar aqui sobre o painel de instrumentos. A gente tem uma tela aqui bem pequena, são somente 5 polegadas, infelizmente, e isso também acontece na versão de entrada. Como essa é a Plus, poderia ter um painel maior. E a primeira consideração que eu faço para vocês é o seguinte: se a gente apenas clicar aqui no botão de Start Stop, nada acontece, ele só pede para a gente apertar no freio. Esse carro, por incrível que pareça, não tem o primeiro estágio da ignição. Então você, para mexer na central multimídia ou aqui no painel, você tem que sempre ligar o carro por completo. Então aí o DRL vai ficar ativo, a não ser que você desligue ali na multimídia e etc. Por ser um carro elétrico, isso não é um problema tão grande, mas custava ter um estágio só para ali para os acessórios? Bom, considerações sobre esse painel. Como eu falei, você mexe ele por aqui. Então, ó, vou clicar aqui para voltar, ele saiu a informação ali do cinto, aí eu clico de novo, aí segurando o botão de volume eu consigo resetar ali. Só que ele já saiu ali do painel, então agora voltou para o botão de volume. Clico de novo, agora sim eu consigo ir para baixo, essa média aqui a gente não reseta, é total do carro. Sensor de pressão individual dos pneus, inclusive com a temperatura, isso é bem legal. Para baixo você tem o Clean, que não tem nada. Mais um toque para baixo, a velocidade média, você também reseta segurando isso aqui. Mais um toque para baixo você consegue mudar o tema, então você consegue deixar ele mais clean, digamos assim, ou voltar para esse aqui, que digamos que é o padrão, né? Você tem também o tempo de condução, que ele só mostra por horas completas, então ele não vai mostrar, por exemplo, 30 minutos, ele vai mostrar 0,5 horas. Aqui é o medidor de 0 a 100 do carro, que só serve no modo esporte, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, na hora do test drive, e volta lá para o trip de consumo. Mas reparem que você só consegue resetar esse trip aqui do consumo, e tá aqui, ó, past 50 km, ou seja, ele calcula com base nos últimos 50 km rodados. Como dá para resetar ele, eu imagino que você resetou, por exemplo, andou 60 km, ele só vai considerar os últimos 50. Agora, se você resetar e rodar 10, aí ele vai considerar esses 10. E isso foi a forma que eu interpretei, mas isso não fica muito claro nem no manual do proprietário. Também tem um outro problema, além dele não estar traduzido para o português, então praticamente tudo aqui está em inglês, ele também, quando você está, por exemplo, resetando aqui alguma informação, e se ele detectar um carro no seu ponto cego ou detectar um carro na frente, ele vai simplesmente interromper a sua ação e você não consegue sair enquanto ele estiver detectando esse carro. Então agora no momento ele vai ficar aqui com a informação. Agora, se a gente está dirigindo, ele volta para aquelas duas faixinhas aqui no centro, indicando o sistema de permanência em faixa, e também do piloto automático adaptativo. Você tem que, sempre quiser conferir, você tem que clicar aqui, usar o botão do volume para chegar até a informação que você quer, e se você for resetar, como eu falei, tem que ser em um momento onde ele não detecta nenhum carro. Outra coisa, se a lanterna estiver ligada, o brilho do painel fica muito apagado e ele está no máximo. Aqui pela central multimídia a gente consegue configurar isso. A gente pode, por exemplo, deixar no modo claro, né, que aí ele vai ficar branco, mas o brilho continua exatamente igual. Você pode somente abaixar ainda mais o brilho se você quiser. Ali embaixo você tem o trip de distância, que você, como eu falei, mexe por aqui, segurando ele reseta. Então você tem odômetro total, trip A e trip B. Engraçado, tem dois trips para distância, mas um só para o consumo, vai entender, né? Aqui o modo de regeneração de energia, o OK, digando que já pode dirigir, que o carro está ligado, modo de condução.
Aqui o indicador de potência, então quanto você está gastando ou regenerando energia. Aqui a autonomia projetada com a bateria restante e aqui o percentual da bateria. Aqui em cima ficam aqueles símbolos relativos ao piloto automático adaptativo, reconhecimento de placas de trânsito e outras coisas nesse sentido. O horário e aqui a temperatura. Só isso, painel bem pequeno e faltam muitas informações, falta também um funcionamento mais intuitivo, né? Eu voltei aqui para o lado de fora do Dolphin Plus para falar para vocês sobre a chave presencial. Ela tem esse formato ovalado de todo o BYD que a gente já conhece, e você tem trancamento e abertura das portas, destrancamento do porta-malas e partida remota do motor, que na verdade serve para climatização, já que é um carro elétrico, ele não liga o motor a combustão, né? E lembrando que, como eu mostrei para vocês, na central multimídia você consegue definir quanto tempo o ar-condicionado ficará ligado através aqui da partida remota. O legal é o seguinte: se você apertar o botão aqui de trancamento, ou então com ela no bolso, por exemplo, dá um toque aqui na maçaneta, já vai subir automaticamente todos os vidros, rebater os retrovisores e também já fechou a redinha do teto panorâmico. Com o carro trancado, se você segurar esse botão, olha o que acontece. Ele já abriu os retrovisores e ele vai abrir os vidros, só que aqui você tem que segurar até o final, senão ele vai parar pela metade. Pela chave acontece a mesma coisa, então apertando um toquezinho aqui somente, já faz tudo que eu falei para vocês. Agora vamos testar a partida remota. O carro está trancado, vamos segurar aqui. Reparem que já ligou o DRL e já deu o alerta ali de 3 piscas alertas. Então a gente já pode até escutar que o compressor do ar já ligou. Então ele vai climatizando o interior. Quando você chegar perto ou você entrar no carro, você já tem ele bem fresquinho. Estão vendo que aqui no retrovisor a gente também tem o símbolo NFC, também em relação a uma chave. Você pode comprar, por exemplo, se eu não me engano, um cartão na concessionária como acessório, e você pode abrir o carro através de um cartão ou até mesmo configurar o seu celular como se fosse uma chave através do app MyBYD. E lá você também consegue comandar outras funções, como por exemplo ligar o ar-condicionado, abrir os vidros e etc. Agora o ponto negativo é que esse botão aqui presencial só está do lado do motorista. Lá do lado do passageiro não tem, então se você precisar abrir o carro você tem que sempre dar a volta e clicar no botão desse lado. Vamos agora para nossa lista de equipamentos. Eu vou citar aqui os principais para vocês. Temos chave presencial com partida remota do motor e tecnologia NFC, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, reconhecimento de placas de trânsito, limpeza automática dos discos de freio em dias de chuva, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 ali de cortina, sensor de pressão individual dos pneus com temperatura, 4 modos de condução, então normal, o Eco, o Sport e também o Neve, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, sensores de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro com correção e centralização automática, ACC com stop and go, sensor de fadiga, alerta de abertura de porta, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, alerta de colisão traseira. Pessoal, todos esses recursos de assistências à condução a gente mostrou detalhadamente em funcionamento no nosso vídeo de assistências à condução. Então o link está aqui na descrição para vocês assistirem, onde a gente testou se o BYD Dolphin Plus consegue de fato dirigir sozinho. Temos também sensor crepuscular, mas não tem o de chuva, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, 2 modos de regeneração da bateria, o normal e o alto, ar-condicionado digital apenas de uma zona, painel digital de 5 polegadas, 2 modos de direção elétrica. Você faz isso aqui pela multimídia, você tem o conforto e também o Sport, é a mesma coisa aqui para o sistema de freios. Revestimento interno em couro azul, bancos dianteiros elétricos com aquecimento, lanternas traseiras full LED com exceção da seta, direção semi-autônoma, como eu falei, ele combina o ACC com o centralizador de faixa, carregador de celular por indução,
faróis Full LED com regulagem elétrica de altura ali pela multimídia e também o farol alto automático, lanterna traseira de neblina, retrovisores com rebatimento elétrico, luzes de cortesia, desembaçador através do aquecimento e também o repetidor de seta em LED, rodas de liga leve aro 17, iluminação interna em LED, incluindo aquela azul aqui no console central, teto panorâmico fixo. Claro que além de todos esses itens, a gente tem também a central multimídia de 12.8 polegadas. Como eu falei, ela é rotativa, então através desse botão ou daquele do volante, você consegue posicionar ela na vertical se você quiser. O problema é que o Android Auto não funciona assim, então onde você teria um mapa um pouco maior, não tem utilidade. Então isso aqui é mais para você mostrar para os seus amigos. No dia a dia você nem lembra que ela gira. Parte boa é que ela tem GPS nativo, como vocês podem ver aqui. Tem conexão sem fio para Android Auto e também Apple CarPlay. Tem 4 entradas USB, todas elas já do tipo C. Comandos de voz em português, conexão 4G, 6 alto-falantes, um em cada porta, mais os 2 tweeters. Tem também karaokê. Se você quiser, por exemplo, comprar um microfone como acessório lá na concessionária, você pode usá-lo, ou então, mesmo sem microfone, você consegue utilizar aqui, mas claro, ele só vai aparecendo ali na tela para você, né? E você tem também, como eu falei, funções remotas através do app BYD no seu smartphone. Agora, sistema de som, sinceramente, eu não achei muito bom. Mexendo bastante aqui nas configurações de áudio, até que eu cheguei numa que eu gostei, né? Deixei aqui no palco ao vivo e o equalizador dessa seguinte forma. Mas para quem não entende muito de música, assim como eu, a parte ruim é que ele só mostra a frequência aqui. Ele não mostra se você tá, por exemplo, mexendo no grave, no agudo, no médio, enfim. Mas mesmo assim a qualidade não é muito legal. Outra coisa que me incomodou bastante dessa central é a conexão com o Android Auto. Pelo menos na sem fio, às vezes ele desconecta sozinho. Não é sempre, tá? Menos do que aconteceu lá no Raval H6, por exemplo, que a gente testou recentemente, que também é um modelo chinês. E às vezes você quer, por exemplo, conectar somente o Bluetooth, ou seja, não quer usar o Android Auto e às vezes ele fica conectando sozinho. Então não é assim muito fácil de conectar as coisas. Também vale lembrar que a gente tem aqui as câmeras 360 graus com projeção 3D. Então aqui clicando em imagem do veículo ou através desse botão de atalho aqui no painel, você tem então as câmeras dianteira, que é essa aqui que vocês estão vendo, a traseira, lateral direita e lateral esquerda. A traseira você tem também aqui essa função de reboque, olha que legal. Ó, e ele já acionou aqui, por exemplo, uma linha para a gente conectar mais fácil um trailer. O manual deixou entender que não pode conectar um reboque, mas se tem essa função na multimídia, pode ser que sim. Sinceramente não sei dizer para vocês. Aqui você desliga o sensor de estacionamento, aqui você deixa o carro transparente, então quando você for andando ele vai gravando a imagem, ele vai simular como se o carro fosse transparente. A projeção 3D, legal que ela é integrada, por exemplo, com a seta, com a lanterna e tudo mais, se vocês separarem. Mas isso aqui é mais para você mostrar para os amigos também, né? Não é muito útil no dia a dia a projeção 3D. E aqui você escolhe também as posições da câmera. Então a dianteira normal, a traseira normal, esquerda, direita. Aí você tem a dianteira mais angular, a traseira mais angular e também uma visão onde você consegue ver as duas rodas. Em aqui configurações, você pode, por exemplo, colocar essa função onde quando ele detectar um obstáculo pelo sensor de estacionamento, ele vai acionar a câmera respectivo àquele obstáculo. Ligação da direção. Então, quando você está até no máximo 30 km por hora, ele seleciona a câmera direita ou esquerda quando você dá a seta. E aqui, a vista transparente da carroceria que eu falei para vocês. O legal é que essas câmeras funcionam em qualquer velocidade. Então, você pode estar a 150 km por hora e estar visualizando ao redor do carro através dessas câmeras. O legal também é que pelo sensor de estacionamento aqui ele te mostra a distância do objeto. Então às vezes ele mostra que você está a 50 centímetros distante, por exemplo, da parede. Agora vamos falar de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. O BYD Dolphin Plus custa atualmente R$ 184.800. Enquanto a gente grava esse vídeo, a BYD está oferecendo
o wallbox gratuito, mas a gente não encontrou informações sobre ele, então não sei a potência nem o fabricante. E atualmente a BYD está oferecendo também 5 anos ou 100 mil quilômetros de revisões completamente gratuitas. Lembrando que esse carro não tem opcionais e até as cores também são de graça. O problema é que você tem pouquíssimas opções. Essa aqui é a Surfing Blue com o Dolphin Grey, ou seja, a parte de cima é cinza, né? Aí traz esse interior azul combinado com o preto. Você tem também o Atlantis Grey com Dylan Black, que é um cinza bem azulado. Aí a parte de cima vai ser preto e o interior também vai ser inteiramente preto, que é mais, digamos que convencional, né? Você tem também o Afterglow Pink, que traz também o Dolphin Grey, ou seja, o cinza na parte de cima, que aí vai trazer o interior rosa com a parte de baixo branca. E por último você tem o Sky White, que é o branco na pintura externa, também com esse cinza na parte superior, e aí ele traz também o interior preto. Então se você quiser um interior mais convencional, fora esse azul aqui, você tem que escolher a pintura externa branca ou então a cinza azulada. Você não pode escolher nem o rosa nem esse azul. E apesar de não especificado pela BYD, eu acredito que nenhuma dessas cores seja sólida. Eu acho que elas são pelo menos metálicas ou quem sabe até perolizadas. Agora eu senti falta de mais cores, né? Um prata, um preto, um cinza, um vermelho. Realmente não tem. Agora falando para vocês sobre garantia e revisões. A garantia do carro em geral são 5 anos ou 500 mil quilômetros. E a bateria tem garantia de 8 anos sem limite de quilometragem. Já as revisões acontecem a cada 20 mil quilômetros ou 12 meses. Lembrando de novo, por enquanto elas são gratuitas até 100 mil quilômetros ou 5 anos, o que acontecer primeiro também. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior e o acabamento aqui segue da mesma forma que lá na frente. Então a gente tem couro micro perfurado, só que aqui não é aquecido nem ventilado. Aqui pelo menos todos os 3 apoios de cabeça são reguláveis. Você tem um apoio de braço com 2 porta-copos, bem maiores que lá na frente inclusive. Já aqui nas portas, mesma coisa que lá na frente, tá? Couro preto aqui, couro azul aqui, aqui também. Aqui ele é um couro meio diferente, né? Eu não sei explicar, mas é uma textura bem legal. Aqui sim aquele couro convencional, o plástico duro até lá embaixo e o porta-objetos com porta-garrafas da mesma forma não é assim muito grande. Atrás aqui do banco do passageiro você tem 2 porta-celulares, assim como no banco do motorista, e porta-revistas. Aqui no centro infelizmente falta saídas de ar traseiras, mas você tem pelo menos 2 tomadinhas USB do tipo C e são iluminadas, então fica mais fácil de achar durante a noite. Aqui em cima você tem um porta-copos ou garrafas que serve também como porta-objetos. No teto, alça de mão que volta suavemente dos 2 lados e a luzinha que eu falei que é touchscreen também dos 2 lados. E claro que você também tem aquela visão mais ampla do teto panorâmico, que é fixo no caso. Olha como dá uma visibilidade muito maior para quem senta aqui atrás. O outro ponto de destaque é que aqui no solo você não tem aquele túnel central, ele é plano, olha que legal. Essas vantagens de um carro elétrico, por exemplo, né? Agora falando para vocês sobre espaço interno, lembrando que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, o banco do motorista está regulado para eu dirigir bem confortavelmente e o espaço que sobra aqui atrás é esse aqui. Para um hatch elétrico, eu acho que tem um ótimo espaço. Então o espaço interno, para a categoria do carro, eu posso dizer que é muito bom. Agora aqui para a cabeça a história é bem diferente. Se eu sentar de forma ereta, na verdade eu não consigo sentar dessa forma, porque eu estou empurrando o teto. Se eu colocar a cabeça aqui um pouco para trás, eu tenho um certo ressalto aqui, onde termina a cortina do teto solar, né? Que ajuda um pouquinho, mas mesmo assim ainda é bem complicado o espaço para a cabeça aqui no BYD Dolphin Plus. Vamos falar agora sobre porta-malas. Primeiro falando de capacidade, a gente tem aqui 345 litros na medição VDA, ou seja, com aqueles bloquinhos. A gente repara que o porta-malas ele não é assim tão amplo, mas ele é bem fundo, por isso que eu acredito nessa capacidade. Para efeitos de comparação, o GWM Ora 03, que é o principal rival desse carro, tem capacidade de 228 litros, enquanto o Volkswagen Polo, que é um hatch compacto aqui do Brasil, tem 300 litros de capacidade, esse em VDA. O Ora 03 a gente não sabe se é líquido ou em VDA. Lembrando que o VDA é aquela medição com bloquinhos, que é mais para com a realidade, e o líquidos ele considera até mesmo as frestinhas dos parafusos. Essa bolsinha aqui, em relação ao carregador portátil do carro,
que acompanha o veículo, inclusive, ou seja, para tomada 12 volts isso aqui, tá, pessoal? Desse lado você tem uma iluminação, uma pena não ser em LED, e desse outro lado você tem dois porta-objetos com redinhas aqui que facilita para guardar coisas que não podem ficar balançando. Aqui a gente pode notar também que o piso, ele tem dois níveis, então você pode até mesmo inverter ele para usar essa parte de baixo para colocar alguma coisa gelada ou que possa sujar, e você pode deixar ele também mais para cima, então você perde bastante capacidade, mas pode ajudar dependendo do que você for levar aqui atrás, ou você coloca ele lá embaixo. Mas eu levantei o piso ali e vocês viram que não tem step, né? Aqui embaixo o que a gente tem é somente um kit de reparo, perceberam? E o fechamento da tampa, logicamente, aqui também é do tipo manual. Chegou então o momento do nosso test drive. Primeira coisa que eu tenho para citar aqui para vocês é que, de acordo com o manual, ele diz que até 20 km por hora o carro tem um som de alerta, aquele som que a gente sabe que ele emula para pedestres, veículos e outras coisas, né? Para você chamar a atenção, digamos assim, porque o elétrico ele não faz barulho, né? Agora, dos 20 aos 30 ele fica mais baixo e acima dos 30 ele desliga completamente. Agora, falando aqui sobre direção, pessoal, eu estou aqui no modo de configuração com ela mais confortável, então ela fica bem macia, bem molenguinha aqui na cidade. Agora, se eu colocar aqui no modo esportivo, ó, ela fica consideravelmente mais pesada. Não vou dizer para vocês que a diferença é imensa, porque não é, mas você sente sim ela ficando um pouco mais rígida. Eu acho que por ser um modo esportivo ela ainda fica mole demais, poderia ser melhor. Mas tudo bem, não chega de fato a incomodar, a não ser que você goste de uma direção realmente mais esportiva no carro. O foco do Dolphin Plus não é esse. Como vocês bem sabem, aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Então vamos descer um pouco mais forte aqui para conferir a rolagem de carroceria, se ela é alta ou não. Meu Deus, é bem alta. A gente pegou um buraco ali, mas... meu Deus, é realmente bem molenga essa suspensão. Não dá para dizer que é um carro esportivo. E ela também não é assim tão direta. Confesso que, com base nessa suspensão muito mais macia, eu esperava que a direção fosse menos direta ainda. Então, considerando isso, até que ela é bem direitinha. Mas, sem pretensões esportivas nesse carro, a dinâmica realmente não é boa. Aqui eu vou passando a valeta bem devagar e de cantinho aqui, porque esse carro raspa embaixo com uma certa facilidade. São somente 12 centímetros de vão livre. Você tomando cuidado, ele não vai raspar à toa. Mas se você passar um pouquinho mais rápido numa valeta ou então numa lombada, pode ter certeza que pelo menos aquele defletor de ar que fica ali abaixo do para-choque na frente das rodas, pelo menos ele vai pegar. Isso quando você não passa, dependendo da lombada, e ele pega o centro do carro. É só tomar um pouco de cuidado que não acontece, mas você não tem aquela tranquilidade que você tem, por exemplo, em um SUV. Falando um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Sinceramente, eu não acho ele assim tão bom. Aqui na cidade, até que ele não filtra tão mal os barulhos externos, como um carro passando. Agora, se for um caminhão que faz muito barulho, ou uma moto, essas motos desgraçadas que enchem o nosso saco, isso entra bastante aqui na cabine. E em relação ao vento também, a gente mostrou melhor no nosso vídeo de viagem, onde a gente também testou o desempenho na estrada, o consumo na estrada, enfim. Lá a gente comentou sobre o isolamento acústico, que realmente entra bastante barulho de vento quando você atinge velocidades um pouco mais altas. Pessoal, para a gente fazer a nossa aceleração, já coloquei no modo esporte. Vou colocar aqui no Acceleration Timer, que é aquele que testa pra gente o 0 a 100 segundo o painel de instrumentos, né? Vamos esperar o farol abrir aqui, ó, pé no fundo. Ó. Nossa, como ele distraciona, minha Nossa Senhora. E fez aqui o 0 a 100 em... olha, ele nem informou pra gente porque ele distracionou demais. Então ele contou o 0 a 100 como 3 segundos, mas logicamente a gente não fez em 3 segundos. Esses pneus são chineses, né? Então a gente percebe que eles distracionam com bastante facilidade. Infelizmente a gente não conseguiu mostrar aqui o nosso número de 0 a 100 com esse carro. O que eu quero ressaltar para vocês é: esse é um carro mais voltado ao conforto. Apesar dele ter um ótimo desempenho, ele não tem calibração esportiva.
Então eu acho que a BYD poderia tomar mais cuidado nisso. O brasileiro, ele costuma gostar mais de uma suspensão um pouquinho mais durinha, um pouquinho mais firme. Não excessivamente, mas um pouquinho mais. Então, um carro tão molenga, eu acho que não vai agradar a grande parte dos brasileiros. Se você está comprando esse carro por conta do desempenho e espera uma condução esportiva, que ele seja divertido de dirigir acelerando o tempo inteiro, ou por exemplo numa estrada sinuosa, saiba que não é, tá pessoal? Ele somente é um carro super confortável que anda muito bem, por sinal. Eu vou fazer aqui para vocês mais uma aceleração, mas agora eu não vou desligar os controles de tração e estabilidade. Vamos ver como que ele vai se comportar. Vamos lá, saindo. Ó, distracionou um pouco, mas foi melhor, né? Ele cortou bastante aceleração ali no começo. E fizemos em 7.3 segundos. Aqui não é extremamente plano, tá, pessoal? Mas serve pra gente ter uma ideia. Então a gente sabe que ali na casa do 7 ele realmente fica. Vamos entrar um pouco mais forte aqui na curva para testar a dinâmica. Vocês perceberam o quanto essa carroceria inclina? Canta bastante pneu também, né? Esses pneus são, acho que Linglong, se eu não me engano. São pneus chineses. Então, a dinâmica não é a forte desse carro. Vamos conferir agora suspensão. Vou até ficar quieto pra gente escutar, ó. A gente tem um barulhinho de alguma coisa aqui dentro, mas é só isso, tá? Não tem mais nada, ó. E é extremamente confortável, né? O que acontece é que às vezes ela fica flutuando. Então, ó, a gente passa por um desnível, o carro fica um tempo assim, ó, até estabilizar. Então ele fica subindo e descendo a suspensão. Se ela fosse um pouquinho mais durinha, se fosse melhor acertada aqui para o mercado brasileiro, resolveria esse problema. Mas, infelizmente, ela dá uma flutuada assim. Não é extremamente exagerado, mas em alguns momentos você sente bastante o carro flutuando. Mas a grande questão é, vale a pena ou não levar para casa o BYD Dolphin Plus? Vamos então para a conclusão. Vou começar, como sempre, falando de alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, os prós: conforto, segurança, assistências à condução, desempenho, espaço interno, consumo e porta-malas, considerando a categoria o porta-malas, tá, pessoal? Porque ele não é assim muito grande, mas o Hora 03, por exemplo, que é seu principal rival, tem um porta-malas bem menor, então vai como ponto positivo aqui no Dolphin Plus. A lista de equipamentos eu vou encarar como mediana, porque a gente tem algumas ausências aqui que eu já vou falar para vocês. Agora, como pontos negativos, eu posso citar a dinâmica. Vocês viram que ele é muito molenga. Pinturas e cores interiores, porque você tem pouquíssimas cores externas. E de interior, se você quiser, como eu falei, um interior preto que é mais sóbrio, você tem que levar o Dolphin branco ou aquele cinza azulado. Painel de instrumentos tem só 5 polegadas, tem um brilho muito baixo, tem péssimas funções, as informações também não são muito claras, enfim, não é bom. Suspensão traseira que acaba flutuando demais e a potência de carregamento em corrente alternada, só 7 kW. É bem baixo para um carro com 60 kWh de bateria. E aqui alguns equipamentos que eu senti falta nessa versão Plus. Não são muitos, mas eu notei a ausência, por exemplo, de tilt down, ou seja, que ele abaixa o retrovisor direito ao engatar a ré. Aqui não tem. Um painel digital maior, né? Park Assist, ele não estaciona sozinho, enquanto carros já por esse preço, alguns deles estacionam. Eu também senti a ausência das saídas de ar traseiras, do step, já que aqui no Brasil esse é um item bem importante. Também retrovisor interno eletrocrômico, sensor de chuva, e acho que esses são os que mais fazem falta. Um detalhezinho ou outro aqui até dá para entender. Acho que poderia trazer esses itens também. Por isso que eu não vou classificar a lista de equipamentos como ponto positivo, e sim como algo mediano. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não pagar R$ 184.800 nessa versão Plus aqui do Dolphin elétrico, vamos compará-lo com seus concorrentes. Ele não tem quase nenhum, para ser sincero. A gente pega, por exemplo, dentro da própria BYD, o Yuan Pro, que é basicamente o SUV do Dolphin,
mas que não tem ADAS, ou seja, não tem assistências à condução, tem uma bateria menor, consequentemente uma autonomia menor também, e custa R$2.000 a menos, R$182.800. E você tem o principal rival desse carro, que é o GWM Hora 03 na versão GT, também 100% elétrico, por R$187.000. Então ele é um pouco mais caro, mas também entrega algumas coisinhas a mais. Basicamente são esses os rivais. Você pode considerar, por exemplo, qualquer SUV compacto ou qualquer carro nessa faixa de preço, porque o consumidor, ao invés de comprar um modelo a combustão, pode acabar partindo para um elétrico, mas a gente tem que considerar como rivais diretos somente os 100% elétricos, porque são uma proposta bem diferente. Então você quase não tem rivais aqui no mercado brasileiro. Mas qual que é a conclusão de tudo isso? Bom, eu posso dizer que se você procura um carro elétrico bem confortável, tecnológico e relativamente bem equipado, eu acho que vale a pena comprar o Dolphin Plus. Porém, vale a gente lembrar que apesar de um ótimo desempenho que esse carro tem, ele não tem nada de esportivo. Então não espere aquela condução prazerosa no sentido de boa dinâmica, de uma condução mais esportiva e tudo mais. Se você espera isso, esse carro não é para você. O Hora 03 na versão GT, ele tem um acabamento até melhor e alguns equipamentos a mais, mas com um pouco menos de desempenho e um porta-malas consideravelmente menor. A vantagem lá do GWM é ter uma condução mais esportiva, ele é mais sentadinho no chão, tem uma dinâmica melhor e uma suspensão muito melhor acertada entre o conforto e a esportividade. Aqui no BYD não, é 100% conforto, então ela acaba sendo molenga até demais. Em resumo, a gente tem aqui no Dolphin Plus um carro muito honesto, até divertido no quesito desempenho e com bom custo-benefício, eu diria. Um novo painel de instrumentos e uma suspensão melhor calibrada, acho que fazem falta nesse carro, daria uma diferença muito grande para ele. Mas ainda pode valer a pena comprar o Dolphin Plus, dependendo das suas necessidades. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da BYD por terem emprestado aqui o Dolphin Plus para a gente testar durante uma semana. E vocês sabem que somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos.